Olá, eu sou a Neisia Lima, sua professora de arte. Hoje vamos começar o assunto sobre expressionismo, que está dentro das vanguardas europeias, ok? Então vamos lá. Como falando um pouquinho da sua origem, né? Frequentemente o termo expressionismo é designado somente à arte alemã do início do século XX. Realmente, inclusive os dois grandes grupos que vão encabeçar o expressionismo, eles são do século XX, ok? A Ponte e o Cavaleiro Azul são movimentos desse momento da história da arte. Mas é pertinente, é interessante, tá? A gente classificá-lo como um fenômeno que teve em diversas faces, tá? Diferentes faces pela Europa como um todo. Na Alemanha, na França, na Bélgica, na Áustria, na Holanda. E é um fenômeno que vai ficar até mais ou menos 1920, ok? Continuando, para falar dessa ideia de precursor, de primeiras pessoas que começaram e que influenciaram o expressionismo, é importante vocês entenderem uma coisa. O último assunto que a gente trabalhou foi o impressionismo, ok? Que ele é um movimento de ruptura, é um movimento extremamente importante porque ele vai ser a base de muitos outros. De dentro do impressionismo, muitos artistas saíram, e alguns deles vão dar origem a outros movimentos. E essa galera, tá? Esse grupo de artistas que sai do impressionismo, a gente chama eles de pós-impressionistas. Mas também a gente pode chamar eles de pré-expressionistas, porque eles vão estar no meio, ok? Eles vão vir depois do impressionismo, beberam do impressionismo, entenderam como ele funcionava, fizeram obras de arte que se relacionavam com esse movimento, mas eles foram adiante. E alguns artistas vão dar base a outros movimentos, mas vai ter muitos artistas que foram impressionistas e que são pós-impressionistas, que vão ser pré-expressionistas. Né? Tá meio confuso porque os nomes são parecidos, né? Mas entende o seguinte, é uma galera que está no meio. É uma galera que vai influenciar, ok, o expressionismo. E a gente tem que entender que o expressionismo, ele diferente do né, que é o es, ele fala de emoção. Então, o expressionismo com ênfase na emoção, né, e na defesa de uma poética sensível e a expressão quase que irracional de impulsos, de paixões individuais, de sofrimentos individuais, é que se vai dar o expressionismo. E a gente já vê essas características em alguns artistas, como, aí eu coloco pós-impressionistas como Van Gogh, Paul Gauguin, Gustavo Klimt, tá? E a Paula Monderson, ok? Então eu até vou trazer para vocês algumas dessas obras, algumas das pinturas desses artistas, para vocês entenderem como eles vão divergir do que foi o impressionismo, ok? Então essa primeira aqui, que é do Van Gogh, Noite Estrelada, extremamente conhecida, tá? Então você vê, ela não é mais uma obra impressionista, mas ela não é ainda uma expressionista. Alguns teóricos classificam essa obra como expressionista, porque ela já tem toda essa cor simbólica, esse azul melancólico, de saudade da cidade natal dele e tal, do Van Gogh, né? Então tem esse azul que é bem melancólico, é triste, o azul é triste. Então tem todo esse subjetivismo dentro da obra. Isso vai ser muito, muito expressionista. Outra obra que é o Paul Gauguin, que ele vai ser fundamental para influenciar alguns artistas, tá? Da Ponte, que é essa cor subjetiva que ele coloca nas suas pinturas. Isso aqui é um autorretrato dele, tá? Mas ele coloca atrás algumas representações que ele fez, algumas pinturas que ele fez, e você percebe que aqui é uma figura do Cristo, né? Do Jesus crucificado, e ele está com um corpo extremamente deformado, uma pele amarela, né? Uma geometrização meio estranha, meio confusa, meio turva, meio quebrada da obra, né? Meio assim, as linhas não tem uma verossimilhança.
Você percebe que é um corpo humano, mas está disforme. Então isso é muito desse meio, desse movimento pós-impressionismo e antes do expressionismo. E essa galera vai influenciar os expressionistas. Outro que é o Klimt, que eu acho maravilhoso, que é o Gustavo Klimt, que ele traz um subjetivismo, né, bem simbolista. Uma das obras também clássicas da história da arte, que é o Beijo de Klimt, muito bonita, por sinal. E um exemplo da Paula Manderson, tá, que é também o autorretrato dela, que ela traz toda uma expressividade, um sentimentalismo na sua produção. Ok? Só para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre esses dois, tá? Porque às vezes quando a gente fala assim, fica complexo, né? Porque os nomes se parecem muito. Expressionismo, expressão, subjetivismo. Impressionismo, impressão, visual, luminosidade. Ok? Então vamos lá, o que está colocando aqui. Então, o expressionismo, ok, ele se opõe. Então, ele não é de acordo, tá? Ele vai de encontro a esse caráter essencialmente visual que era desenvolvido pelos impressionistas. Os impressionistas, eles faziam o quê? Eles queriam, né, basicamente, criar as obras de arte relacionadas com a luminosidade, com a cor que essa luminosidade provocava. E os expressionistas não, eles vão se opor a esse caráter visual. E eles vão adotar uma atitude subjetiva. É muito mais o sentimentalismo, é muito mais o que eu estou sentindo do que eu estou vendo, tá? E muitas vezes até agressiva essa forma de se expressar das obras de arte. Às vezes elas aparecem bem agressivas e bem trágicas mesmo. Esse fenômeno, né, acontece de dentro para fora. Porque é o seguinte, em vez de ser impressionista, porque impressionista é de fora, né, eu vejo e eu pinto. O expressionista, ele sente, é de dentro para fora, saca? Ele vem daqui, do coração, das emoções, tá? Os expressionistas são assim, trazendo à tona emoções, angústias, pontos de vista do artista a partir desse sentimentalismo, tá? Então, o impressionismo, ok? Para vocês entenderem direitinho. Já o impressionismo, ele se empenha em captar a luz e o movimento. Viu a diferença? Aqui, ó, para quem tá com dúvida na diferença, essa parte aqui, ó, já clareia muito a vida da gente, tá? Aqui o expressionismo, ele vai ser basicamente subjetivo. Vai ter uma pintura agressiva, uma pintura que vai ser de dentro para fora, muito mais subjetiva, muito mais cheia de emoção, de angústia. Já o impressionismo, ele vai captar a luz, tá? E o movimento. Nele também podemos encontrar a eliminação do papel descritivo da arte e a exaltação da imaginação do artista na cor e a ampliação dos poderes expressivos da cor, da linha, da forma. É aquela coisa que a gente já viu na aula anterior, ok? Tais características influenciaram muito as manifestações artísticas da época que estão presentes até hoje, que a gente já viu isso. Então, muita forma de se ver que os artistas impressionistas tinham chegou nos outros movimentos. Aí, o expressionista se opõe a isso, tá? Ele se opõe a esse caráter visual. Mas a questão expressiva, a questão da linha, da forma, de como a gente trabalha isso, desde o impressionismo vem sendo quebrada, no expressionismo vai ficar ainda muito mais evidente essa ruptura, essa quebra com o realismo, ok? Então, a ideologia tá, do expressionismo. O expressionismo tem como principal ideologia a de representar uma visão subjetiva. Então, quer dizer, a visão do artista, a visão do interior do artista, como o artista está se sentindo, as suas angústias, seus medos, suas paixões. E ele vai usar isso muito a cor e a linha, tá? As cores no expressionismo vão ser bem subjetivas.
às vezes bem fora do conceito da realidade. Isso significa que o artista registra uma impressão de seu próprio temperamento. Tipo assim, ele não está registrando o que ele está vendo, ele está registrando o que ele está sentindo. Percebe a diferença? Quando ele estava lá no impressionismo, ele estava registrando o que ele estava vendo. As cores, o movimento. Aqui no expressionismo, ele registra o que ele está sentindo. Seu temperamento, sua visão de mundo, seu temperamento. Ok? Tranquilo? Principais características, tá? Como eu já falei algumas vezes, a gente sempre vai batendo na mesma tecla para fixar melhor, né? E entender, né? Talvez eu falo a primeira vez, não entendo muito bem, mas na segunda aqui, entende melhor? Então a gente vai indo, a gente conversando. Então vamos lá. As características principais características. Uso de cores simbólicas. Como assim? Eu não preciso pintar o céu da cor que o céu é na natureza. Claro, o céu muda de cor de acordo com o dia, lógico, né, Onésia? Mas, quando a gente vai geralmente pintar o céu, a gente pinta o céu, né, no desenho que a gente faz de azul. Se eu quiser pintar o céu de verde, uma cor simbólica. Então, eu não preciso pintar as coisas de acordo com o que são na realidade. Eu posso usar o simbolismo, ok? O simbolismo das cores, o que elas significam para representar na minha obra. Porque detalhe, um quadro é um quadro, o quadro não é a realidade, é a representação do que o artista entende da realidade. Vamos lá. É uma coisa bem comum em muitas obras expressionistas, tá? Principalmente do primeiro grupo, e principalmente os primeiros expressionistas fazerem obras muito sombrias, muito doloridas, tá? Muito tensas, ok? E outra coisa, é interessante entender que o expressionismo é um movimento heterogêneo. É o primeiro movimento, eu acredito que da história da arte, de forma mais moderna, assim falando, que vai basicamente interagir com outras linguagens artísticas. Que ele vai ir para a arquitetura, ele vai para as artes plásticas, como a gente está trabalhando aqui, a pintura, ele vai para a literatura, para a música, para o cinema, para o teatro, para a dança, para a fotografia, para a fotografia como arte. Estamos no século XX, meu povo. Ok? Então ele vai ser esse movimento heterogêneo, que ele vai aparecer em várias outras linguagens artísticas, tá? Principais características agora, ok? Também. Ele vai ter a deformação, como assim? Deformação da imagem e as cores, tá? Que geralmente são vibrantes, fundidas ou separadas. Como assim? As cores elas vão gritar na tela muito forte, mas a deformação vai estar bem presente. Isso é importante perceber porque vai ter outros movimentos que vão trabalhar umas ideias parecidas, mas tipo assim, a forma de fazer é parecido, mas o que significa é outra coisa. É maluquinho, mas vocês vão conseguir captar, tá? O pintor, tá, recusa o aprendizado técnico e a pintura como forma de exigência de sensibilidade. O pincel, a espátula vai e vem fazendo e refazendo. Então, tipo assim, ele vai explodindo na hora de fazer. Ele não está preocupado com seguir a natureza, seguir uma técnica pré-determinada. Ele está colocando para fora o que está sentindo. Isso é expressionismo, ok? Preferência pelo patético, pelo trágico e sombrio. Isso é muito característico do início do expressionismo, tá? Principalmente do primeiro grupo. O artista vive não apenas um drama do homem, mas também da sociedade, produzindo obras dramáticas, angustiantes, com sensações dolorosas sobre o destino do homem. Imagina como era a cabeça dessa galera nesse período, final do século XIX. Então esse era o sentimento, tá, meu povo, da galera nesse final do século XIX. Porque imagina, ia começar o século XX. Quando a gente, não sei se alguns de vocês lembram disso, porque vocês são muito novinhos, né? Mas quando foi
a passagem do século XX para o século XXI. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar! E detalhe, a gente já tinha um certo conhecimento, uma certa cultura, né? Um entendimento sobre sociedade, sobre época, sobre tecnologia, que era diferente da galera do início do século, né? Então, para eles era muito mais tenso isso. Então, seguindo. Olha essa pintura do Edvard Munch. Ele é considerado, tá, expressionista, mas ele não faz parte daqueles grupos que a gente viu, que a gente vai ver na realidade, porque ele é um pouco antecessor, mas ele é expressionista. E esse quadro, quando a gente fala de expressionismo, esse quadro Grito dele aqui é muito emblemático, é muito característico. Porque realmente é essa sensação angustiante que esses expressionistas tinham no final do século XIX. Olha o quadro de 1893, bem no finalzinho do século XIX. Então, imagina, é todo esse sentimento, esse grito, essa angústia, essa dor. E ele não vai ter só um quadro que vai demonstrar isso, essa forma expressionista de pintar. Porque você vê essas cores fortes, esse céu vermelho sangue, esse ser humano catavélico, caraveira mesmo, bem deformado, né? Então, isso tudo é expressionismo. Olha outro quadro pertencente ao mesmo artista. Você vê que tem características similares, essa angústia, essa dor, essa tristeza, né? A morte, o nome do quadro, onde pessoas todas vestidas de pretos velam o morto na cama, né? Ou morta. Onde você tem pessoas que parecem realmente cadáveres vivos, caveiras vivas, né? Ou a expressão dessa. E essa aqui que você não tem nariz, não tem boca, entende? Porque é muito mais o sentimento colocado no quadro, as sensações, do que a própria realidade. Percebe isso? Outro quadro do mesmo artista, para vocês verem que essas sensações angustiantes, essas sensações deprimentes, né, trágicas, faziam parte desses primeiros expressionistas, desse estilo de arte expressionista mais trágica, né, mais dolorida mesmo, que essa aqui é a Mãe Morta, que já é um quadro que é depois do Grito, onde você encontra inclusive uma referência ao Grito aqui, onde essa criança ou essa pessoinha aqui está também gritando, né? Ao se deparar com a mãe morta, algumas pessoas chorando, outros conversando, e você vê toda essa cena. Isso é um quadro, né? Uma demonstração de um momento, mas não é retratando a realidade, mas retratando o sentimentalismo que o artista está sentindo. Esse artista teve uma vida bem trágica, bem complicada mesmo, tá? Então isso é muito presente na sua obra, ok? Para a gente ir para os dois grupos, ok? Expressionistas do início do século XX. O expressionismo passou a se referir a esse tipo de arte que era produzido na Alemanha no século XX, né? Mas lembrem que a gente tem que falar também da galera do século XIX, tá? E disseminando por outros países, abrangendo diferentes artistas e diferentes tendências. Aí formaram-se dois grupos. Um que é a Ponte, cadê o mouse? A Ponte. E o outro que é de 1905, por isso que é século XX, tá? Percebe que Edvard Munch é um pouquinho antes, é século XIX ainda as obras dele. E o Cavaleiro Azul, que é o Cavaleiro Azul, que é fundado em 1911. Que eles vão ser constituídos os dois principais grupos de manifestação expressionista na Alemanha, tá? Ok? Inclusive esse aqui é um cartaz, tá? Da primeira exposição da Ponte, né? Der Buch. É alemão, eu não sou muito... não sei muita coisa. Mas esse aqui é o cartaz da primeira exposição da Ponte. Agora essa foi proibida pela polícia, porque
As obras eram muito chamativas, minha gente. O pessoal das vanguardas europeias sofreram muito no início, quando começaram a colocar suas obras. Depois elas foram aclamadas, né? Mas no início era babá. Mas vai. A pretensão, né, do grupo A Ponte, desse primeiro grupo, quem está falando, é de estabelecer uma ponte com as bases para uma arte de futuro. Ok? E esse primeiro grupo recebeu esse nome de um de seus integrantes, que era composto por esses rapazes aqui. Neil, Henrique Echtel, Ernest Ludinger, essa galera aqui, tá? Agora é importante dizer que o grupo A Ponte foi influenciado por artistas que a gente já ouviu falar nessa aula, que é o Van Gogh, que é o Gauguin, que é o Mood, que são artistas que vão trazer toda essa sensação mais deprimida, mais sentimentalista para a obra, tá? Então, além também deles se inspirarem no gótico alemão e na arte africana. Interessante, não só eles, tá, pessoal, mas vários outros movimentos artísticos de arte moderna, as vanguardas modernistas, vão também beber da arte africana, porque estamos vivendo um momento, tá, na história mundial que chama-se de neocolonialismo, isso desde o século XIX, e muitas obras dos continentes que estão sendo neocolonizados estão sendo levadas para a Europa. E esse encontro com essas obras de arte, esses artistas vão acabar usando, né, elas de inspiração, tá? E eles também vão sofrer influência de um rapaz chamado Matisse, que a gente vai ouvir falar dele quando a gente trabalhar o fauvismo, tá? Nas próximas aulas. Então, fica de olho, ok? Vamos lá. Aí algumas obras para vocês perceberem essa deformação, essa cor subjetiva, tá? Esse caráter sentimental das obras. E você vê, tipo assim, uma relação com o Gauguin, quando você olha algumas pinturas. Tipo assim, eu vejo muito Gauguin, aquele rapaz que fazia o Cristo Amarelo, ok? Aí tem um quadro aqui, várias pessoas, né, peladinhas, tomando um banho de rio, né, conversando, momento de aglomeração, todo mundo feliz. E era isso aí. Outra do Emil Nolde, que é um Cristo que também tem essa referência, tá? Aí o Cristo amarelo, bem sofrido, bem dramático, né? Figuras distorcidas, tristes, né? Melancólicas. Isso é muito expressionismo na fase 1. Outra obra, tá? Que aí você vê essa referência do amarelo nas peles das pessoas muito frequente, tá? Isso você vê. Essas duas, um rapaz e uma moça nus, porém esses corpos meio deformados, essa pele amarelada, estranha, né? Então isso é muito expressionismo, isso é muito a ponte. A gente já vê já uma obra um pouco mais colorida, mas muito mais próxima do Van Gogh, né? A questão estética do Van Gogh, esses pontinhos aqui, muito mais característica dele, como se fosse teve a influência dele. Aí o segundo grupo, que é denominado Cavaleiro Azul, voltou-se, né, com temas de suas pinturas para uma área muito mais subjetiva e mística. Como assim? Alguns desses artistas eles vão utilizar da música para a produção artística mesmo deles. Então, essa relação com o espiritual também. A gente tem o Kandinsky, Paul Klee e o Franz Marc. Percebem que eu tenho já uma predisposição a gostar mais do segundo grupo, né? E usava, tá, uma paleta diversa, cores mais sutis do que o primeiro grupo. Então, esse grupo era um pouco menos sofrido que o primeiro. O primeiro grupo e os precursores do início do século XIX eram mais sofridos, era mais dolorido.
Esse aqui é mais feliz, tá? É mais... É feliz, mas é uma expressividade mais alegre. Aí essa obra, inclusive eles vão muito pro abstracionismo. Abstracionismo a gente vai ter uma aula específica, tá? Só sobre isso. Porque o abstracionismo ele vai aparecer em vários movimentos de arte moderna, tá? Então não só vai aparecer no expressionismo, mas vai aparecer em muitos outros. Então é interessante vocês estarem ligados, porque a gente já vai estar encontrando, tá? Com obras de arte abstracionistas em vários movimentos. Como essa obra aqui do Paul Klee, que realmente são figuras um do lado da outra, né? Não, inclusive, no texto aqui é expressionismo abstrato. Que aí você, inclusive, encontra essa derivação. Outra expressionista abstrata, sendo que é do Kandinsky, tá? Jogo de tinta, mais colorido, mais melancólico, mais místico, mais espiritual. Diferente do primeiro grupo, que era mais melancólico, mais sombrio, né? Outra do Paul Klee, né? Red Balão, Balão Vermelho. Essa já é de 22. Eu adoro esse quadro do Franz Marx, que são cavalos azuis, porque é aquela velha referência da arte tradicional. Aí a galera pensa aí, mas cavalo é azul? Aí o artista olha para você e diz, isso não é um cavalo, é um quadro. Né? Porque isso aqui é a representação de um cavalo a partir da expressividade do artista. Não necessariamente tem que ser igual ao cavalo da realidade. Sacou? Então é isso aí. E pra gente ver um pouquinho de Brasil bem rapidinho. No Brasil, tá? A principal expoente da arte que vai ter influência, né, do expressionismo vai ser a nossa querida Anita Malfatti. E basicamente ela vai ser a que vai abrir alas às obras de arte, né, as pinturas de caráter modernista aqui no Brasil. Que desde 17, a Semana de Arte Moderna é em 22, tá pessoal? Mas desde 17, essa mulher já estava aprontando. E ela até recebeu crítica de um rapaz muito conhecido da literatura, que inclusive muitos amam por causa da infância, que é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato botou para ferrar nela, dizendo que ela fazia uma arte horrorosa. E a Anita Malfatti estava sendo inspirada pela galera, tá, do expressionismo. E você vê muito essa inspiração dela vindo da galera do primeiro grupo, que é o grupo A Ponte. Porque você vê o Homem Amarelo e a Boba, uma relação muito direta, tá? Aí, né, essa relação bem próxima. Eu ia ler o textinho aqui pra vocês, mas já tá aí. E, para finalizar, já é uma obra um pouco mais tardia. Ai, meu Deus, tremeu tudo agora. Já é uma obra mais tardia, já é uma obra já de 44, que é do Cândido Portinari, que é extremamente expressionista. Que é uma obra que faz parte, inclusive, não sei se essa pintura específica, mas ou alguma da série dele, dos Retirantes, está no Museu do MASP, em São Paulo. Porque ele faz várias pinturas falando desse conceito de retirante. E isso me lembra muito a poesia, um texto poético do João Cabral de Melo Neto, que é quase próximo da data dessas pinturas, que é Morte e Vida Severina. E tem um trechinho que me lembra muito esse pedacinho aqui da obra. Um trechinho do texto que me lembra muito esse quadro, que é o seguinte. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia.